Com muito prazer, com muita honra, ao lado de Mauricinho. Olha só, ele com o agasalho do São Paulo, porque há 30 anos, Mauricinho, o São Paulo era campeão do Tereza Herrera e você marcou um dos gols do jogo. Fale um pouquinho dessa conquista que te apresentou para o futebol brasileiro. Grande abraço, muito obrigado por me atender, Mauricinho. Um abraço, Edmar. É um prazer todo meu estar aqui junto com você. Ainda mais contar essa história tão vencedora, não só do São Paulo, mas minha também, né? Nós tivemos essa honra, esse prazer de vestir esse manto sagrado, né? Inclusive, quando vinha para cá, eu abri o guarda-roupa e peguei esse agasalho, que nós fizemos muitas viagens, né? Que era ainda a marca da pênalti, o São Paulo usava. E aí eu fiz questão de vir com ele aqui na entrevista. E essa história é uma história que ficou, né, marcado na mente para todos os São Paulinos. Até eu encontro crianças hoje que não tiveram a oportunidade de ver o time, mas tem muita vontade de saber a história. A gente conta as histórias para eles. Vamos lembrar desse jogo em que o São Paulo goleou 4-1 o Barcelona e o jogo foi em La Coruña. E o Barça saiu na frente, Mauricinho, com o gol do Salinas. E você no banco de reservas, no intervalo, o professor Tele falou: entra no lugar do Palinha. Como é que foi para você? Edmar, você tá fazendo reviver momentos. Vou me segurar aqui para não chorar, hein? Porque nós ganhamos nos pênaltis do Peñarol, na semifinal. 2-2 no tempo normal, 5-4 nos pênaltis. Isso, foi Peñarol e São Paulo e La Coruña e Barcelona. La Coruña de Mauro Silva e Bebeto. E aí foi para a final Barcelona e São Paulo. Mais ou menos, eu estava no banco de reserva e todas as bolas passavam pelo pé do líbero Koeman, né? Que era recentemente o treinador do Barcelona, da seleção holandesa. Ele, aos 30 minutos do primeiro tempo, nós marcamos no relógio, aos 30 minutos do primeiro tempo ele foi errar o primeiro passe. Olha isso. Né? Só que 1-0 para o Barcelona, gol do Salinas, centroavante da seleção espanhola. 3 minutos do primeiro tempo, né, de cara. Aí nós imaginávamos, vai ser muito difícil, né? Ainda mais perdendo, mas no final o Miller acabou empatando. Belíssimo gol por cobertura. O Zete fez o lançamento, né? E o Miller jogou por cobertura do Zubizarreta. Aí nós fomos para o segundo tempo, primeiro no intervalo, aí nós estávamos ali, os suplentes estavam do lado aquecendo, e eu estava brincando com o Vitor, até de dar murro nele, assim, brincando no vestiário, e o Tele conversando com o pessoal lá. De repente, todo mundo que estava lá aquecendo parou. E eu estava de costas, eu olhei para trás e o seu Tele estava no nosso espaço de aquecimento. E ele falou para mim: você vai entrar no lugar do Palinha, mas você tem condições de atacar e de marcar. Aquilo ali, a perna, ao mesmo tempo que deu aquela bambeada, né? Porque aí passa um filme pela cabeça, né? Você vai jogar contra Barcelona, né? E aí entramos, mas quando se entra dentro de campo, a vontade supera tudo, né? Aí com 2 minutos cravados. 2 minutos eu acabei tendo essa felicidade de fazer 2-1, né? Vamos relembrar esse gol, que foi uma jogada pela direita, um cruzamento, e o Raí faz um corta-luz que mata a defesa do Barcelona. E você, com o nome de Maurício e com a camisa 16? 16, isso. Manda no cantinho do Zubizarreta. A bola foi lançada para o Macedo, e aí a defesa do Barcelona ficou naquela dúvida, né? Se estava impedido ou não. O Macedo entrou pela direita e cruzou a bola rasteira na meia-lua da grande área. O Raí veio correndo, eu vim. A hora que o Macedo saiu, que eu vi que o bandeirinha não marcou, eu estava no meio de campo e saí correndo pro segundo pau. Aí eu vim gritando: Raí, 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 Raí. E a hora que ele chegou, o zagueiro em cima dele abriu a perna, né? Fez o corta-luz, a bola sobrou limpa para mim. Dentro do meu pensamento, falei: eu vou meter no contrapé do goleiro, né? Porque o Zubizarreta estava no canto, começou a correr para cá. Eu meti de chapa no contrapé dele e a bola acabou entrando e foi uma alegria muito grande. E depois ouvindo a narração do Silvio Luiz, né? Olho no lance, Maurício! Gostoso demais, né, Maurício? É inesquecível. Maurício! Bom, e depois o Raí entra em cena, né? Marca um gol de pênalti, um gol de falta, né? Uma jogada de 2 lances na área. Isso.
e 4-1 diante do Barcelona. Como foi pós-partida, Mauricinho? Você não viu a hora de ligar para os familiares? Como é que foi a volta a Limeira? Olha, rapaz, eu me lembro no vestiário, a festa que foi, né? Porque para muitas pessoas, o São Paulo não ganharia do Barcelona, mesmo o São Paulo sendo uma máquina, né? O time do São Paulo era uma máquina. E aí muitas pessoas ainda duvidavam, como eu disse para você aqui em off, o Cruyff até mudou, né, a posição do líbero, colocando o líbero, em vez de jogar na sobra da zaga, jogando à frente da zaga, porque ele acreditava que o Barcelona ia ter essa superioridade. Mas aconteceu que o São Paulo, durante a partida, né, acabou tendo uma performance inigualável e acabou superando o Barcelona. E eu queria registrar aqui uma coisa engraçada que eu falo para muitos hoje. Palhinha, jogador de meio campo. Meu amigo, comentarista lá em Portugal comigo. Ai, que benção. Palhinha, jogador de meio campo. São Paulo e Barcelona lá em La Coruña, como você registrou. Se fosse hoje um meio campo machuca, jogando contra o Barcelona 1-1, o que um treinador de hoje em dia faria? Colocaria um zagueiro ou outro meio campo. Colocaria um zagueiro ou um meio campo. Tele colocou um atacante. Olha isso. Então, nós vemos aí que o Tele espetou os dois pontas, né? Macedo de um lado, Mauricinho do outro. E aí o resultado foi um resultado muito expressivo, que não foi só uma vitória, mas foi a vitória, né? Nós podemos dizer que foi a vitória. Inclusive uma frase que o Tele falava muito para o time. Hoje eu vendo o futebol do jeito que tá, aquele 1-0 amarrado, 0-0, o Tele sentava com todo mundo quando a gente ganhava de 1-0, ganhava de 2-1, ele falava assim: eu não quero ganhar, eu quero merecer ganhar. Olha. Então são frases inesquecíveis. Você falou do Cruyff, né? E você guarda um recorte aqui, e o Cruyff era o técnico do Barcelona, e você guarda com muito carinho, olha lá. Maurício, o Pelezinho para Cruyff. Imagina um elogio você recebendo essa frase simplesmente de Johan Cruyff, o lendário que na época era técnico do Barcelona. Então é interessante, por quê? Porque quem sabe quem foi Johan Cruyff, né, vai dar muito mais valor a essa frase. Porque Johan Cruyff, o treinador do Barcelona, treinador da seleção holandesa, jogou na época de Pelé, um dos melhores jogadores holandês, e ele é a inspiração do Guardiola. Hoje o Guardiola era jogador, atleta dele, né? Inclusive nesse jogo que o São Paulo fez contra o Barcelona, Guardiola atuou. Então o Cruyff é a inspiração do Guardiola. Isso aqui aconteceu que depois do jogo o Cruyff estava ao lado do Fernando Casal de Rey, um dos diretores do São Paulo na época, e ele virou pro Fernando Casal de Rey e disse assim: aonde vocês arrumaram esse Pelezinho aí? Que legal, que bacana. E aí tem um outro recorte legal aqui também, ó. Aí tinha o rapaz do jornal, e ele pegou e colocou no jornal. Repercutiu bem? Muito, muito. Imagina que quando nós voltamos, eu não tinha noção, né? Porque até então, como esse recorte aqui, ó, é sensação do Morumbi. Por quê? Porque muitos torcedores ainda não conheciam. Vinha vindo do Sub-20, né? Juniores e aspirantes. E quando nós chegamos no aeroporto, tinha lá mais de 500 pessoas para receber a Independente. E de repente, quando saiu, eu pensei: o pessoal vai puxar o Raí, vai puxar o Miller, vai puxar o Zete. E quando eu cheguei no saguão, um monte de cronista esportivo me puxando para a sala de imprensa, querendo falar comigo, e eu fiquei até assustado, né? Porque eu falei assim: puxa vida, eu? Aí eles mostraram para mim essa fala do Cruyff. Que legal. Olha o que você tem guardado aqui também, põe aqui em cima. Olha a carteirinha, mostra aí pra gente, a carteirinha do São Paulo Futebol Clube. Departamento Futebol Profissional, atleta Maurício Cardoso da Silva. Essa carteirinha aqui livrou eu de muitas batidas lá em São Paulo. Polícia parava você e você apresentava a carteirinha. Já era. Aí tchau. Você tem uma da Internacional também no seu arquivo. Que relíquia, né? Isso aqui é 1986. Eu tive a oportunidade de assistir
todos os jogos aqui em Limeira da equipe campeã, né, da Inter de Limeira campeã, que venceu o Palmeiras lá. Nós entrávamos no estádio com essa carteirinha aqui, ó. Ai, que maravilha. Bom, voltando ao ano de 1992, o ano mágico, o ano que você guarda com muito carinho, essa réplica do Mundial de Clubes. Fale um pouquinho desse presente que a diretoria te deu. Então, isso aqui foi em 2019, que foi a 27º ano da estrela, né? Que a gente fala da primeira estrela, que foi o campeonato mundial de 92. Teve a confraternização, né? Com todos os atletas lá no Morumbi, no camarote lá do Morumbi. E nós tivemos a oportunidade de rever o Renê, o filho do seu Tele Santana, participou, Dr. Turíbio, Moraci Santana, todos os jogadores, né? Miller, Zete. Então ali houve uma confraternização e eles deram, né, para nós uma réplica da taça da Copa que foi conquistada. Que maravilha! E esse ano 30 anos também do Mundial de Clubes. 30 anos, uma alegria muito grande, né, da nação São Paulina. Nós nunca vamos esquecer esse feito histórico, porque ficou, né, registrado mundialmente. E de novo em cima do Barcelona. Impressionante. Edmar, é impressionante, até porque nós viajamos para a Espanha, ganhamos do Barcelona de 4-1 na final, aí voltamos para o Brasil. Voltamos para o Brasil, jogamos Brinco de Ouro, Campeonato Paulista, Brinco de Ouro contra o Guarani, jogamos no Morumbi sábado à tarde contra a Portuguesa de Esportes e viajamos de novo agora, mas para Cádiz, disputar o Ramon de Carranza. Aí o São Paulo pega na final do Ramon de Carranza, nada mais, nada menos do que Real Madrid. Mamãe. E sabe qual foi o resultado? Qual? 4-0 para o São Paulo. Então você imagina um time que meteu 4 no Barcelona e 4 no Real Madrid, né? Talvez alguém poderia falar assim, ganhou de sorte. Aí o São Paulo vai lá e mete 4 no Real Madrid. Então foi uma alegria muito grande ter participado desse elenco, né? Ter essa história para contar. Que legal, tem mais um recorte aqui, vamos mostrar do Mundial. Por gentileza, Mauricinho, você guarda com muito carinho também. Isso aqui eu tenho um quadro na minha casa. Todo o elenco do São Paulo, campeão mundial de clubes em 92. Pô, que orgulho fazer parte desse time, né, Mauricinho? E jogar com tantas feras, né? E estar num ambiente com Toninho Cerezo, com Raí, com Palinha, com Miller, com tanta gente boa, né? Demais. E com o Tele, né, no comando. O seu Tele, hoje a gente ensinando os meninos, né? A gente trabalhando no futebol, eu falo para eles que a escola que nós tivemos, né? A escola a gente denomina Escola Tele Santana, é uma alegria muito grande, um aprendizado muito grande, porque muitas coisas que muitos treinadores estão fazendo hoje, eles se assustam quando eu falo para eles hoje, mas o Tele já fazia isso lá em 92, então há 30 anos atrás. Olha como esse homem estava à frente, visionário, da maioria, que nem hoje muitas equipes jogam com 4-2-4, na época joga com 4-2-4 e faz a variação para 4-3-3, mas na época as pessoas pensavam que o Raí era meia, mas quem marcava era Mauricinho e Elivelto, né? Os dois ponteiros, e o Raí ficava lá na frente. Aí ficava, quando atacava Mauricinho, Raí, Miller e Elivelto. Então já era o 4-2-4 famoso. Quanto tempo de São Paulo, Mauricinho? Eu permaneci no São Paulo 7 anos, né? Bastante, cheguei né? lá em 89, fiquei 89, 90. Posso registrar aqui? Claro, por favor. Essa medalha aqui, ó, 1990. Isso aqui foi o início de tudo, né? Copa São Paulo Juniores. Copa São Paulo, nós perdemos para a Portuguesa de Denner, no Pacaembu, né? Jogamos, e depois disputamos o terceiro lugar com o Grêmio, né? De Darley, né? Darley, Mabilha, e aí acabamos consagrando aí no terceiro lugar. Olha aqui, quase ninguém conhecido aqui, né, Mauricinho? Quase ninguém aqui, ó. Elivelton, Palinha e Raí. E olha o menino Mauricinho do lado. Isso aqui com 20 anos,
Olha a oportunidade que Deus me deu, né? Deus é maravilhoso, deu essa oportunidade para mim estar ao lado desses jogadores mundialmente conhecidos, né? Aos 20 anos. Então, com muito orgulho que a gente guarda, com muita alegria que a gente guarda essa história. E ficamos muito felizes de ter vivido ela, né? Vivendo a cada dia, nós não paramos de viver ela. O que o São Paulo representa para você? Eu sei que você fica com a voz embargada, seu sentimento é muito grande pelo São Paulo, né? É muito, muito grande, até porque eu falo para muitos amigos que hoje aqui em Limeira alguém pergunta ou fala, você conhece o Mauricinho? Alguém fala assim, Mauricinho, o Mauricinho que jogou no São Paulo, o Mauricinho do São Paulo. Aí todo mundo, sim, conheço. Então quer dizer, o São Paulo ficou entrelaçado no meu nome, porque às vezes só por Mauricinho a pessoa não sabe dizer quem é, mas às vezes a pessoa quando fala Mauricinho de São Paulo aí todo mundo conhece. Então a gente acaba ficando muito feliz porque o São Paulo, tudo que a gente e tudo que a gente tem hoje como história foi conquistada dentro do Morumbi por essa equipe maravilhosa. Mostra essa faixa, não se faz mais, né? Isso aqui é relíquia. Olha isso, campeão paulista. Alô, corintiano, 3-0 num show do Raí. E o goleiro do Coringão era o Ronaldo Giovanelli. Fala do Ronaldo Giovanelli. Fala, Ronaldo, olha essa faixa aí. Ô Edmar, eu posso falar alguma coisa aqui que vai ficar... que os corintianos, palmeirenses, muita torcida do Brasil vai ficar triste? É interessante que muitos dizem que o São Paulo em 90 caiu, né? Só que o PVC já mostrou uma reportagem, ele fez uma pesquisa, foi até a Federação Paulista, ele tem isso no YouTube, que ele mostra o regulamento que em 1990 não haveria descenso, tá no regulamento. E aí o que aconteceu? O São Paulo disputou o Campeonato Paulista de 91, a chave que o São Paulo fez, ou passou, foi as equipes do interior. São Paulo foi para a final 1991 com o Corinthians. Como que caiu? Aí meteu 3 no Corinthians, né? Na final o Raí fez 3 gols no Morumbi. E acabamos consagrando aí bicampeão paulista. Então o São Paulo, deixar de estar de São Paulo não caiu, ficou campeão em 91. Muitos te chamavam de Maurício e a maioria te chamava de Mauricinho. Por conta do tamanho? Por conta do tamanho, né? Um apelido que me colocaram lá no São Paulo, inclusive foi Joudimar Alves, né? Que é o Mazinho, um atleta que sofreu um acidente automobilístico aqui em São Carlos. Ele acabou ficando tetraplégico e ele colocou o apelido em mim de Mal Mal. Ele me chamava Mal Mal, Mal Mal, esse é o Mal Mal. Então a gente de Mal Mal foi para Mauricinho, né? E aí ficou Mauricinho, até por causa do tamanho. Quando eu comecei, 20 anos, era um jogador franzininho, um jogador fraco fisicamente, mas com muita intensidade no jogo e bastante habilidade. Eu até falo para muitos amigos que se o futebol, se hoje talvez eu jogasse hoje, talvez eu não jogaria por causa do tamanho, né? 1 metro e quanto? 1,68 m. Baixo. Tinha. E imagina que quando eu jogava no São Paulo tinha 53 quilos. Nossa. Quando a gente assinava o ponto, né? O jogador chega no vestiário, tira toda a roupa para se trocar, aí ele tem que pesar antes e pesar depois. Aí eu anotava lá 53 quilos, era uma pena, né? Maurício, esse aqui, explica pra gente o que significa esse troféu aqui que você ganhou. Isso aqui nós fomos surpreendidos, né? Nós fomos surpreendidos o ano passado, porque o Dr. Turíbio e o Marcos Bonechini, que é o goleiro reserva na época do Zete, eles fizeram uma confraternização em Campos do Jordão, unindo todos os jogadores que foram campeões mundiais em 92 e 93. No meu Instagram, no meu Facebook tem as fotos, né, dessa comemoração, aonde também esteve Luiz Carlos Goiano, Jura aqui de Piracicaba, Zete, Erivelto, Macedo. Então nós estivemos ali reunidos em Campos do Jordão, participamos ali de um racha muito legal, né?
teve ali um joguinho, depois teve um churrasco, uma feijoada, legal. foi coisa maravilhosa. E hoje, Mauricinho é professor e passa ensinamentos para os seus alunos. É muito diferente, Mauricinho, de jogador para treinador, para professor? É muito diferente, até porque mudou muita coisa, né, Edmar? Dentro do futebol mudou muita coisa, muitos conceitos mudaram. Então você acaba, é lógico que evoluindo, estudando, pesquisando muito para poder estar ensinando com propriedade, mas nós carregamos, né, dentro de nós um método que nós aprendemos, né? Essa metodologia jamais a gente deixa de trabalhar e usar muitas coisas que nós usávamos na nossa época, né? Então a gente às vezes acaba tendo êxito, né? Tendo êxito por causa da escola que nós tivemos, por causa dos ensinamentos que nós tivemos, né? Então isso levamos para toda a vida e acabamos ajudando muitos meninos. Mauricinho, a gente vê que você joga veteranos também, só que eu fico triste porque os adversários batem muito em você. Você também fica triste por isso? Eles já entram com o propósito de te machucar. Ô Edmar, você sabe que uma das coisas que tem me tirado um pouquinho desses jogos é realmente agora o medo de machucar, né? Porque com 18, 19, 20, 25, eu brinco falando assim, ó, a bola não tá mais comigo, não vai dar tempo de chegar em mim, né? O pessoal fala, eu vou te pegar, eu falo, não vai dar tempo, mas agora com 51 dá tempo, né? Com 51, você vai jogar com um menino de 30, de 40, aí às vezes na bola pode ser que eles conseguem pegar, mas na parte física eles te pegam, então é melhor evitar, né? Mas você continua bem fisicamente. Graças a Deus a gente continua aí em forma, né? Os treinamentos aí a gente treina de segunda a sexta aqui, dando treino para os meninos e a gente vai se exercitando no meio do treino. No final de semana a gente também sempre tá jogando, tá brincando de futebol, então isso aí vai fazendo com que a gente se condicione e a gente acabe adquirindo uma boa forma física. E também é o pastor Mauricinho, levando Pastor. a palavra de Deus. Isso é uma vocação, né, que nós recebemos a partir do ano de 2000, né? Foi inclusive o último clube que eu joguei no 15 de Jaú. Eu tive lá no 15 de Jaú por causa do seu pai, porque o seu pai era um dos conselheiros de São Paulo e ele acabou me levando emprestado para o 15 de Jaú. E aí lá eu acabei fixando minha residência, conheci minha esposa, casei, tive meu primeiro filho lá. E aí nós fomos vocacionados, né? Fomos chamados para fazer essa obra tão maravilhosa e já dura 22 anos. Estamos aqui em Limeira dirigindo a igreja há 18 anos ali no Jardim Morro Branco e pretendemos seguir fazendo bem, né? Ajudando muitas pessoas, ajudando muitas famílias. Pô, que maravilha. E que conselho você daria ao Caio, que pode ter uma história muito parecida com a sua, né? Um menino de Limeira, franzininho, que infelizmente se machucou, mas que está no caminho certo no São Paulo. Infelizmente, é com muita tristeza, né, que nós vemos aí essa lesão, mas acontece, né? Acontece e nenhum jogador está livre disso. Torcemos e oramos para que ele se recupere o mais rápido possível. Agora, lembra muito, né? Várias pessoas já chegaram para mim e falaram, olha, eu olhando o Caio lá, eu lembro de você, porque é a mesma posição, né? O mesmo perfil, o mesmo estilo de jogo. E para quem não sabe, eu fui um dos primeiros professores do Caio, né? Olha que legal, Mauricinho. O Caio e o Felipe, né? O Felipe, o filho do Thié, que está no São Paulo, com 9 anos de idade, nós pegamos eles lá na escolinha do Thié e acabamos sendo treinador deles, e ali nós acabamos dando os primeiros fundamentos para eles, e eu fico muito feliz dele ter evoluído. Até esses dias num programa, numa live, o Vagnão falou assim que quem ensinou o Caio a chutar a bola foi o Mauricinho. Oh, que legal! Aí uma mãe da nossa escolinha aqui, né, do chute inicial, ela acabou chegando esses dias aqui no treino, porque a filha dela que faz aula conosco, que treina conosco, chegou e falou assim, olha, o pai do Caio falou que foi você que ensinou o Caio a chutar, porque naquela época a gente já pegava eles já separado e já passava um pós-treino, algo que ficou, né?
E o conselho que nós damos para o Caio é que ele acabe tomando muito cuidado, assim, no sentido de não se acomodar, porque chegar lá em cima é uma coisa, se manter lá em cima é diferente, ainda mais a nível de São Paulo. Mas ele tem tido uma performance muito boa, né, até antes da lesão, e nós acreditamos que ele vai voltar, dar a volta por cima e vai continuar dando muita alegria para a torcida São Paulina. Mauricinho, para fechar, eu sei que você guarda com muito carinho uma bandeira que foi feita. Vamos ficar até de pé para mostrar, por gentileza, porque essa parte emociona bastante o Mauricinho, porque você ter uma bandeira com seu rosto no São Paulo, olha que bandeira lá, campeão mundial 1992, a bandeira com o menino Mauricinho. Rapaz, olha isso. É demais, hein, Mauricinho? Você imagina, Edmar, que o Marcos Bonechini, que é um dos ex-atletas, como eu disse, né, ex-goleiro do São Paulo, aqui da cidade de Jundiaí, ele atua ainda hoje, ele é um dos responsáveis lá pelo Camarote dos Ídolos, lá no Morumbi, né? E ele mandou para mim o convite e falou assim, ó, me mande uma foto da época que você jogava. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, surpresa, manda foto, só manda foto. E quando nós chegamos lá para a confraternização, para esse evento, né, que foi 27 de dezembro de 2019, nós chegamos lá, na hora que você entra no camarote único, né, que é um corredor muito grande, tinha as 25 bandeiras dos jogadores que foram inscritos no Mundial. Então tava lá o rosto do Mauricinho estampado. Na hora que eu entrei, imagina, eu fui com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa. Aí na hora que nós paramos assim na entrada, e antes de andar ficamos procurando. Na hora que eu avistei assim a bandeira, a gente já saiu correndo, fomos lá tirar foto, não sabia se ia poder levar ou não, né? Aí fomos lá correndo, tiramos um monte de foto, e aí no final eles falaram, olha, vocês podem pegar a bandeira lá e levar de recordação. Meu, que aí, legal, Mauricinho. A gente guarda com todo carinho, né? E aí, nessa ocasião especial, trazendo aqui para essa entrevista com você, que sempre também tem dado essa moral para nós, né? Tem sempre comentado, sempre numa ocasião especial tem nos chamado aí. Aí eu trouxe para mostrar para os seus internautas. Que legal. Mauricinho, muito obrigado por essa entrevista. Eu vou fechar com essa bandeira que representa o Mauricinho do São Paulo. Continue sendo esse cara maravilhoso, esse homem de Deus. Amém. Essa pessoa comprometida, honesta, bacana, sabe, que sempre planta o bem para colher o bem. Deus te abençoe, meu amigo. E como é bom falar meu amigo Mauricinho. Amém, Edmar. É maravilhoso, né? Maravilhoso ter essa história para contar, né? E o São Paulo nos proporcionou isso. Eu agradeço sempre o São Paulo, né? O nosso tricolor paulista, e também agradeço a você por dar esse espaço para a gente contar essa história, que ela não pode morrer. Então a cada entrevista fica-se um registro, né? A cada entrevista fica-se um registro, e ela vai indo, né, para frente, vai passando de pessoas em pessoas, e as pessoas vão sabendo quem foi o Mauricinho. E agradecer a você também, que tem cedido esse espaço para nós. Como você disse, não é uma entrevista só de cronista esportivo, né, para ex-atletas, mas de amigos. Com certeza. Obrigado. Vamos fechar então com essa foto. Olha o Mauricinho jogando pelo São Paulo. O Mauricinho foi o nosso entrevistado hoje para falar dos 30 anos, tanto do Tereza Herrera quanto desse título aqui, ó, Mundial 1992, ambos contra o Barcelona. Mauricinho, você é pimba!